Eu sempre fiquei parada na sua porta. Você provavelmente já ouviu alguém falando, né, que a Mary Jane da trilogia do Sam Raimi, né, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, é uma, se não a pior, uma das piores personagens de toda a franquia, né? Ah, mas ela trai todo mundo, né? Ela é uma péssima namorada. Peter, pelo amor de Deus, larga essa mulher. E olha, eu entendo. Mas hoje eu estou aqui para fazer aquilo que pouquíssimas pessoas teriam coragem de fazer. Hoje eu vou defender a Mary Jane. Sim, a mesma Mary Jane que todo mundo diz que trai todo mundo, que faz escolhas questionáveis, né? E que parece ter o dom de se meter em relacionamentos extremamente complicados. E eu vim aqui para tentar provar que ela talvez não seja essa personagem odiosa que todo mundo pinta. E o problema verdadeiro seja, talvez, que a gente esteja olhando de uma forma diferente do que deveria para Mary Jane. Então hoje eu trago para vocês um quadro do canal que eu vou fazer um teste de pelo menos 3 vídeos desse quadro para ver se vocês gostam. Se vocês não gostarem eu vou parar, mas se vocês responderem bacana eu continuo, que é defendendo o indefensável. Então eu vou trazer personagens que todo mundo odeia ou obras, né, de forma geral que todo mundo odeia, alguma coisa, sabe, da cultura pop que é odiada massivamente e vou defender essa coisa. Eu vou trazer todos os argumentos possíveis para defender essa coisa. E é isso que eu decidi começar justamente com a Mary Jane, né, que é um personagem que tem esses requisitos aí. Então, vamos lá. Seu cabelo cacheado me deixa louco, permanece ao teu lado, pra mim é pouco. Com você alguns meses, viram alguns segundos, te quero pra vida toda, aproveitar cada minuto. Não sou boy, me declarar eu te amo é meu argumento, palavras pra te descrever, existem tantos quanto o vento. Eu te abraço e sinto a batida do seu coração, que na minha mente vira um beat e eu lanço uma canção. E aí, que é o BRS, como é que vocês estão, rapaz? Trazendo mais um vídeo pra vocês e um vídeo diferenciado, né? E vamos começar pelo mais clássico, né? Ela é uma personagem problemática, né? Ela só faz merda, ela só toma decisões questionáveis, né? Ela toma decisões ruins, ela faz besteira, entendeu? Eu não tenho como fingir que não é. E só que aí já começa, né? Porque existe uma grande diferença de essa personagem toma algumas decisões questionáveis ou até ruins pra essa personagem é uma pessoa horrível. E isso faz toda a diferença. Primeiro que se você olhar para Mary Jane, você vai ver que ela não teve bons exemplos de relacionamentos, né? Ela não teve um tutorial de como estar num bom relacionamento, né? E a gente começa inclusive com o relacionamento dela com o pai dentro de casa, né? O pai brigando com a mãe ali o tempo todo, e o filme deixa isso claro. Deixa claro que isso é alguma coisa de certa forma importante, né? Essa Mary Jane, ela é muito complexa. Não estou nem aí com o que sua mãe diz. É problema meu. Você é lixo e sempre será um lixo. Eu tenho que Nem ir pro ela. colégio. Se é por falta de adeus. E o filme deixa claro que ela cresceu nesse ambiente disfuncional, sabe? Ela teve essa vida conturbada por causa do pai em casa, sabe? Em vários momentos o filme deixa isso estampado pra gente poder ver. E ela demonstra isso em vários momentos, né? Ela quer mudar de cidade, ela quer ser atriz, entendeu? Ela quer sair, ela quer ter a própria vida. Em vários momentos mesmo, com o decorrer do vídeo, você vai perceber que isso é verdade. Isso daí é um medo que deixa explícito pra gente que a Mary Jane, ela tem medo de estar em uma vida que ela não escolheu. O exemplo disso é que na versão estendida do Homem-Aranha 2, ela tá conversando com a amiga dela e ela traz isso, sabe, à tona. Ela demonstra, né? Ela traz esse sentimento ali guardado. E até em Homem-Aranha 3, ela relembra que a questão do pai, ela ter crescido, né, com aquele pai merda, influenciou para que ela fosse uma pessoa que carregasse uma bagagem emocional fortíssima. É que quando leio essas coisas, parece que foi meu pai que escreveu. E a Mary Jane, ao contrário de que muitos pensam, ela não quer o homem perfeito, tá? Ela quer descobrir quem ela é de verdade. E aqui vem uma parte interessante, porque o Peter, ele ama a Mary Jane, mas o Peter é um namorado, no mínimo,
questionável nessa trilogia. E antes de você comentar aí, mas ele era o Homem-Aranha, né? Completamente ali alucinado, né? Calma, por quê? Na maior parte dos filmes, a Mary Jane não sabe disso. Ela vai descobrir que ele é o Homem-Aranha no final do segundo filme, da trilogia de 3 filmes, certo? E olha, tem uma coisa interessante que acontece no terceiro filme que vocês vão aqui descobrir, não descobrir, né? Mas revisitar aqui e concluir algumas coisas. Então, basicamente, o que vocês precisam ter em mente é que o Peter sempre desaparece, sabe? Ele não explica o que está acontecendo, a dinâmica da relação, né, deles, entre aspas, é sempre essa, o Peter não consegue falar, a Mary Jane também não sabe o que está acontecendo, aí cada um fica naquela, sabe, de não saber o que fazer. E o Peter faz uma coisa muito honrada, né, mas também dá para a gente, como seres humanos, nós poderíamos questionar, né, ele coloca a responsabilidade dele de protegê-la acima de ela poder tomar a própria decisão, né? Que é inclusive o que ela faz no final do segundo filme. E ela inclusive verbaliza isso, ela fala, entendeu? Que ele não respeita o fato dela tomar as próprias decisões, né? Uma coisa que Gwen Stacy viria a fazer nos filmes do Andrew Garfield também. E principalmente, isso coloca ele numa situação de que ele, no final das contas, não consegue realmente ser honesto com ela. E eu jamais estaria dizendo que esse Peter aí é um personagem ruim, de forma alguma. Pra mim é o melhor Peter de longe, sabe? Mas isso daí faz parte do conflito dele, entendeu? Então são coisas que acontecem, sabe? Você não pode ver um filme igual um louco, sabe? Você tem que prestar atenção e entender o que tá acontecendo ali no filme, gente. E o Peter faz parte da responsabilidade dele, ele acreditar que ele precisa carregar o mundo nas costas sozinho, entendeu? Mas isso tem um preço, e o preço é justamente as pessoas ao redor dele sofrerem, entendeu? Esse é o drama do Peter em basicamente toda a mídia, entendeu? Tirando nos desenhos ruins, né? Que nem o Homem-Aranha Ultimate. E aí que entra essa questão. A Mary Jane faz parte dessas pessoas, entendeu? Aí você vem e fala: mas ele estava protegendo ela? E sim, eu concordo. Ele estava protegendo ela. Mas o problema é que as intenções que você tem não anulam as consequências das decisões que você toma. Agora você imagina você tá num relacionamento, numa relação, né, num flerte, sei lá, com uma pessoa, ali na mesma situação do Peter e da Mary Jane, só que essa pessoa desaparece, não te explica nada, não compartilha seus problemas, não fala dos seus problemas e toma decisões importantíssimas. Isso porque acredita que é o melhor pra você. E vamos concordar que isso não é bem uma receita do que seria um relacionamento saudável, né? E a Mary Jane, ela não é obrigada a aceitar tudo porque, ele é o Homem-Aranha, né? Até porque, como eu disse, ela só vai descobrir isso no final do segundo filme. E pra ela, o Peter é o cara que sempre tá parecendo que tá distante. Emocionalmente, pelo menos. Bom, e agora vamos falar então do Harry, né? Bom, o Harry é um cara, vamos lá, bonitão, né? Inteligente, de certa forma, né? Não sei se dá pra dizer que ele é popular, de alguma forma, talvez, né? Mas o Harry, ele claramente tem sob a influência dele o pai dele, né? O Norman Osborn, né? Uma grande influência na vida do Harry é o seu pai. Ele é seu espelho, ele é basicamente o que o Harry gostaria de ser. E o Harry, ele faz, durante todo o primeiro filme, ele quer agradar o pai dele de alguma forma, entendeu? E em várias obras isso se repete também, várias mídias, né? E assim, a Mary Jane acaba se envolvendo com ele e o Harry, mesmo sabendo que o Peter tinha uma que ela gostava, né, da Mary Jane, o Harry vai lá e na verdade, esse relacionamento todo aí dos três é uma merda, né, se você trazer pra realidade, né? Mas ele tem alguma coisa muito interessante, que a gente vai também trazer mais pra frente. E assim, a Mary Jane, ela acaba sendo colocada até pelo próprio Harry como novamente uma namorada troféu, de certa forma. Isso também fica explícito na obra, em vários momentos. Então a Mary Jane, a gente teve ela com o Flash Thompson, sabe? Que ali, o pouco que a gente teve ali do relacionamento ali dos dois foi uma coisa bem superficial. O Flash, claramente, ele queria só pegar ela. Então,
A Mary Jane, ela tem essa parada com ela de que os caras que ela se envolvem não quer saber dela mesmo, né? Tá sempre tem a ver ali com a personalidade, sempre tem a ver com a aparência física dela, né? Porque ela sempre é colocada como uma pessoa extremamente linda. Você pode não achar, né, atriz, isso tudo e tal, mas você entender o contexto é importante. A Mary Jane, naquele universo, é pra ela ser considerada muito linda. Eu, particularmente, eu acho ela muito bonita nos filmes, sabe? Claro que, com certeza, a Emma Stone, por exemplo, é muito mais bonita, mas você entende que tem um contexto por trás? E isso é importante pra gente chegar aqui. O Peter, provavelmente, ele começa a gostar da Mary Jane. O filme também dá um indício pra gente, né? Bem no começo, quando todo mundo o Peter tá correndo, né, atrás do ônibus. A Mary Jane é a única, inclusive com mais maturidade que o próprio motorista, que chega lá e fala assim: para o ônibus que ele tá atrás da gente desde a avenida não sei o que. Entendeu? Então, provavelmente, o Peter, ele era zoado e massacrado por todos ao seu redor, menos a Mary Jane. E isso já mostra que a Mary Jane, no mínimo, não é mau caráter, sacou? Coisa que até o motorista do ônibus, que era um adulto, ali estava junto ali com o pessoal que praticava bullying com o Peter, entendeu? Então, e aí a gente chega num ponto muito interessante. A Mary Jane, quando conversa com o Peter, lá quando a tia May está no hospital, que é quando ela realmente começa a gostar do Peter, antes de tudo, tá? Antes de ter Homem-Aranha, antes de qualquer coisa, ela percebe que com o Peter, ela pode ser ela, que ela fala do sonho de ser atriz. Então você percebe que o relacionamento deles tem uma parada especial, entendeu? Peter e Mary Jane, né, no caso. A Mary Jane, ela nunca foi observada em seu interior pelo que ela é, sabe? Mas o exterior, né, a beleza, enquanto o Peter, enquanto ele era massacrado por todo mundo, provavelmente o motivo dele gostar dela é porque ela não fazia isso com ele e já era o suficiente. Além dela ser bonita, né, aquele trem todo, ser a vizinha desde 6 anos, já criou aquela paixonite, né, e tal. Então você percebe que o relacionamento dos dois tem uma coisa meio grandiosa, sabe? E aí a gente chega na cena do beijo, né? E a cena do beijo, hein? O Homem-Aranha de ponta cabeça, chuva caindo, o cinema da época provavelmente, o pessoal ficando louco, se eu não me engano ganhou um prêmio aí de beijo, né, dos cinemas aí. E aí? Ela estava com o Harry, né? Gente, primeira coisa, vamos lá, vamos deixar uma coisa clara. Esse relacionamento que ela teve com o Harry e com o Flash Thompson foi mais um namorico do que um relacionamento mesmo e tal, para construir uma vida. Tá, poderia chegar a isso, né, e tal, ter aquele trem todo. Mas, assim, fica meio tanto que a Mary Jane, quando ela fala a primeira vez com o Peter, ela fala, a gente tá ficando. Tipo, ela nem fala que tá namorando, né. O Harry, ele sente mais isso, né. Mas aí, que nem eu disse, né, o Harry, ele vem com aquela parada pra ela, fala assim, mas por que você não veio de preto, né, meu pai adora preto. E ela já se sente mal, tanto que ela nem quer beijar ele, porque justamente, de novo, né, tá comigo porque eu sou, porque eu sou bonita. Pelo que eu sou, porque eu sou bonita. Entendeu? E aí tem... Mas enfim, eu sei que não justifica, tá? Que trem todo. Meu trabalho aqui não vai ser justificar, tá? É contextualizar, fazer a gente entender o contexto da cena. E a cena, ela não serve pra mostrar, olha como a Mary Jane é uma vagabunda, entendeu? A cena claramente tá mostrando pra gente que a relação da Mary Jane com o Peter é algo que transcende tudo, entendeu? É algo muito maior. E conforme a história vai avançando, a gente sabe que é uma coisa muito complexa. É uma das tramas principais da história inteira da trilogia. E a gente vai perceber que esse beijo do Homem-Aranha, ele vai ser uma coisa importante em todos os filmes. Todos. Para você ver como a cena ela serviu justamente para valorizar o relacionamento dos dois que estaria por vir. Porque nesse primeiro filme, no final, quando ela beija o Peter, ela sente ali que é alguma coisa parecida com o que ela sentiu ali com a Homem-Aranha, né? E começa aquela pulga atrás da orelha. No segundo filme, ela beija o John Jameson ali de ponta cabeça, né? Enfim, para replicar a cena do beijo lá deles, né? Para ver se ela sentia alguma coisa parecida. E ela, inclusive, meio que dá um fora nele, mais ou menos, né? Ele fala assim, fui à lua e voltei, porque ele é um astronauta, né? Fazendo uma piada no sentido também dele, tipo assim, foi um beijão do cara, entendeu? E ela, tipo assim, ela não responde, ela dá um sorriso, mas não responde, porque o que ela sente... E na versão estendida,
também mostra isso, né? A amiga, ela falou disso com uma das amigas dela, e aí a amiga dela, inclusive, fala, mas aquela fantasia que você tinha, ela meio que dava a entender assim, que ela já deixou aquilo pra trás, né, e tal, mesmo sendo uma coisa que marcou ela. E no terceiro filme, quando o Peter beija a Gwen, ela sente muito, e é um dos motivos principais de acontecer toda a trama ruim que a gente tem ali no terceiro filme, entendeu? Que o Peter beija a Gwen de ponta cabeça. E aí, o que acontece? A gente percebe que toda vez que a Mary Jane tenta subir na vida de alguma forma, né, explode alguma coisa. Ela quer ser atriz, aí problema. Ela quer construir um relacionamento, problema. Ela quer ficar com o Peter, problema. Ela é sequestrada, problema. E aí, no Homem-Aranha 2, agora nós vamos entrar mais em Homem-Aranha 2, aí chega num ponto interessante que eu queria chegar. Que pra mim é onde a defesa dela fica mais fácil pra mim, entendeu? O filme serve pra mostrar as consequências, principalmente das escolhas que o Peter fez e tudo mais, né? Tanto que ele perde os poderes, e ele perde os poderes, eu não vejo o pessoal falando isso, mas principalmente por causa da Mary Jane. E o filme deixa isso implícito, mas fica claro ao mesmo tempo. O Dr. Octopus, ele fala com todas as palavras. Se você guardar uma coisa tão complicada como um amor aqui dentro, vai ficar doente. O amor nunca deve ser um segredo. Se você guardar uma coisa tão complicada como um amor aqui dentro, vai ficar doente. Praticamente falando do problema dele com a Mary Jane. Pouca gente percebeu isso, né? A maioria acha que é porque ele tinha vários problemas, mas não é. É por causa da Mary Jane principalmente, entendeu? Ela é o ponto mais forte e mais fraco dele, entendeu? Por isso, guardar isso dentro dele, causar esse conflito, fez ele perder os poderes. Mas esse não é o ponto. Vamos voltar aqui. Enfim, ela tá namorando, saindo com alguém, como ela diz. Depois percebe que é o namorado e o Peter também percebe que, na verdade, ela está noiva daquele cara, né? E ela, mais pra frente, vem a aceitar se casar com ele, que é o John Jameson, filho do J. Jonah Jameson, que é um astronauta. E aí, acontece, a gente percebe uma coisa, a Mary Jane, ela dá todos os sinais claros que ela ainda sente alguma coisa pelo Peter, entendeu? Ela, inclusive, pelo que dá a entender, ela tenta uma última vez antes de realmente seguir com o relacionamento do John Jameson. Ela tenta falar com o Peter, mas ela percebe o que eu disse aí agora há pouco. No filme anterior acontece bastante, que é o quê? O Peter, ele não é honesto com ela, ele guarda os sentimentos dele, ele não fala, e ele apenas... O que a Mary Jane vê é apenas um menino confuso ali que não consegue admitir que ele quer ficar com ela, e ela não sabe o motivo de ele não poder ficar, entendeu? A gente sabe, mas ela não, entendeu? Então ela basicamente está prestes a se casar com alguém, mas ela ama outra pessoa. Eu entendo você falar que essa decisão é uma escolha merda, né? Uma escolha errada e tal. E beleza, tudo bem. É justo. Mas isso é justamente o que ela nunca quis. Isso não é felicidade. Ela está fazendo isso por causa do pai dela, que sempre achou que ela não ia arrumar homem nenhum, né? Que ela nunca ia conseguir ficar com alguém, entendeu? E ela meio que querendo provar que o pai dela estava errado, ela escolheu... que nem eu tô falando, é uma decisão merda. Pode ser, beleza. Mas você entende que a personagem ela é muito mais complexa que isso? E aí, quando ela finalmente descobre a verdade sobre Peter Parker, ela entende o porquê esse tempo todo ele esteve tão distante. Eu vou te falar, só de lembrar a cena, dá uma emoção, sabe? Um sentimento tão bom, porque aquele filme, ele respeita tanto o personagem, ele é um filme tão bom, sabe? Tão bem construído. E aí, ela entende, né? O porquê o Peter sempre decidiu que não podia ficar com ela. Mary Jane, se a gente morrer, Você me ama, eu amo. mas disse que não me amava. E aí, meus queridos, ela toma uma decisão muito importante. Ela decide ficar com o Peter. E antes que você fale, mas ela traiu o John, ela beijou o Peter. Ela não beijou o Peter.
Parece um efeito Mandela, né? Que todo mundo fala que ela traiu todos os namorados. Parece que eles esquecem do Flash, né? E ao mesmo tempo também esquecem do John, que apesar dela ter... Assim, se você considera traição a pessoa ter uma atitude, mesmo que ela não fique necessariamente com outra pessoa, mas que ela dê liberdade, né? Tudo bem, eu acho isso, sabe? Mas o fato é, no filme, ela não beijou o Peter. Ela ia beijar? Ia. Mas ela não beijou. Porque bem na hora... Não sei se o Octopus lança um carro. Nunca ficou clara essa cena pra mim. Se ele lança um carro ou se o carro bate e voa bem onde que o Peter tá, né? Que a Sony aciona o sensor aranha e o Peter pega ela. Aquela cena incrível lá. Ela, enfim, acontece isso, mas ela não beijou o Peter. Entendeu? Faltava ali mais uns 10 segundos ali, 5 segundos, já teria beijado? Provavelmente. Não, ia, sim, teria. Mas não beijou. E aí, vem um ponto que assim, o pessoal não critica muito esse ponto, mas é um ponto que, se você trazer pra realidade, seria altamente questionável, né? Que ali, ela já estava prestes a casar com o John, ela simplesmente abandona o cara e vai lá ficar com o Peter, né? E beleza, sabe? Se você acha que isso é uma escolha merda, beleza. Mas basicamente ela fez uma escolha, ao meu ver, muito incrível ali, sabe? Assim, o Jonah James foi humilhado ali, foi, entendeu? Pro Jonah James foi horrível, foi. Mas sinceramente não liga pro Jonah James, né? Vamos ser sinceros, a gente liga pro Peter. E do ponto de vista que a história é contada e a gente interpreta a história, foi uma escolha muito extraordinária, entendeu? Que engrandece o relacionamento dos dois. Vocês entendem? Eu acredito que vocês entendam, né? E aí a gente chega em Homem-Aranha 3, que é o filme que destruiu a reputação da Mary Jane de todas as formas possíveis. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você é dos caras que fala, mas o Peter passou por um monte de problema, e a Mary Jane só descarrega tudo nele, não quer saber de nada, agora ela sabe que é um Homem-Aranha, mas mesmo assim fica frustrada com as coisas que acontecem. Você ignora que o Peter fez muita merda, talvez tanto quanto a Mary Jane, no relacionamento desses dois. Nesse terceiro filme. Nesse terceiro filme, os dois são pau a pau de quem faz mais cagada um com o outro, tá bom? Então vamos lá. E eu preciso dizer que eu vou defender até certo ponto, porque tem um limite ali, sabe, que não dá. E assim, o ponto se inicia com o seguinte: a Mary Jane está frustrada, a carreira dela está caindo, o sonho dela está morrendo, ao contrário do Peter, é um contraste, né? Enquanto isso, o Peter que sempre viveu uma vida dupla, né? Ele tinha essa dificuldade de conciliar as coisas, finalmente está conseguindo, e o mundo, Nova York inteira ama o Peter, apesar da tentativa do Jameson de não, entendeu? Mas o Peter está sendo amado, e pela primeira vez o Peter, ele se engrandece, ele se envaidece, né? Ele chega a um patamar que ele fica cheio de egoísmo, cheio de si, né, o tempo inteiro. Teve até uma cena, né, que ele vai tirar foto da Mary Jane, e aí ele quer pegar a Mary Jane, mas ele vê atrás escrito Aranha Poderoso, alguma coisa assim, e ele tira a foto daquele banner, e aí inclusive o centro da foto fica com um cara, sabe, aleatório. Ou seja, ele acabou tirando foto de outra pessoa porque ele queria tirar a foto da parada lá que estava escrito atrás, de tão envaidecido que ele estava, entendeu? Então o Peter está arrogante, entendeu? Essa é a palavra. E aí chega o simbionte, pega o Peter, e aí ele age pior do que um babaca, entendeu? Até no final do filme ele dá um tapa na cara da Mary Jane, que é quando ele percebe finalmente que ele não é aquilo, né? Mas enfim, não é pra falar do Peter aqui. Agora você imagina estar na situação da Mary Jane, que é a pessoa com que você está praticamente mudou a personalidade por completo, sabe? Então, apesar de ser compreensível, né? O motivo, né, do Peter mudar e tudo mais, pela primeira vez está sendo amado, aquele trem todo, né? Não justifica, sacou? E outra coisa, se você acha que só porque você tem problemas, ou até mais problemas que seu cônjuge, por isso você não deve ter empatia nenhuma, você não deve ser uma boa pessoa, um bom cônjuge para essa pessoa, aí você que está errado, entendeu? Porque é exatamente isso que o Peter faz, ignorando, e o filme deixa isso claro também, o conselho da Tia May, que é um conselho sábio, que além de ser um conselho sábio para a vida real, é um conselho que o filme trata, né, como
As palavras da Tia May é tratadas como a voz da razão nos filmes do Peter, entendeu? E sinceramente, todas as vezes que ela aparece, realmente é a voz da razão pra vida real também, entendeu? Mas enfim, basicamente vocês precisam entender isso, né? Porque o que ela fala é o seguinte: pra um relacionamento dar certo, tem que haver mais do que amor. O homem precisa ser compreensível e pensar sempre na esposa antes dele. Você consegue, Peter? E ela fala exatamente desse jeito, porque eu tenho todas as falas decoradas de todos os filmes da trilogia do Homem-Aranha, de tantas vezes que eu assisti esses filmes, hein, velho? E aí, o filme demonstra como o Peter tá fazendo justamente o contrário disso, entendeu? E aí, deixando a Mary Jane cada vez numa situação pior, entendeu? Dentro do relacionamento. E aí, você vem, mas ela trai o Peter. E aí, realmente, eu vou ter que frear aqui minha defesa e dizer que não tem jeito de defender isso daí. O máximo que eu posso fazer é contextualizar vocês como eu fiz aqui agora, né? Da situação. Enquanto o Harry, ele estava se demonstrando um amigo muito melhor, né? Uma pessoa muito melhor estando do lado da Mary Jane. A Mary Jane, ela tenta falar com o Peter em todos os momentos do filme sobre como ela se sente mal, um pouco sobre os problemas dela, sabe? E o Peter, além de não ouvir, fazer exatamente o contrário do que a Tia May falou, como eu disse, ele não ouve o que a Mary Jane tem a dizer, ele fala só de si o tempo inteiro. Por isso que aquela cena que, quando a Mary Jane percebe que ela foi dispensada da peça, e o pessoal aplaude, ela acha que é pra ela, mas é pro Peter, ela fica com raiva, é por isso, porque ela lembra que o tempo inteiro, quando ela quer falar de si, dos problemas que ela tá sofrendo, o Peter vem e fala dele. E não escuta o que ela tem a dizer. Tanto que o Peter só vai descobrir que aquela foi dispensada da peça através do Harry, lá na frente, que quer maltratar o coração do Peter, né? Aquele trem todo que a gente já sabe, né? Então, basicamente, o Peter, ele age igual um babaca, sim, com a Mary Jane, sabe? E de forma que não tem defesa também. Isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Aí ela vai lá e beija o Harry, mas ela mesmo percebe que ela fez merda. E outra coisa, ela encerra o relacionamento com o Peter logo após. Inclusive o Harry, ele meio que obriga, né, ela a fazer isso, né? Você pode usar isso como argumento. Mas quando ela termina com ele, ela não tá atuando. Ela tá sendo sincera. E o Harry fala, merece o Oscar, mas isso era uma coisa que ela já tinha guardado dentro dela. Por isso que pareceu uma atuação digna de Oscar. Porque justamente era o que ela sentia de verdade. Não é justificável, é o que eu tô falando. Mas, no mínimo, você deve admitir que tem um contexto interessante nessa questão. E aí, se você for falar que mas ela trai o Peter porque ela beija o Harry, o Peter trai a Mary Jane porque ele beija a Gwen. Vocês lembram que eu falei? De cabeça para baixo. E é uma coisa que a Mary Jane sentiu, entendeu? Quando a Gwen chega lá no restaurante que eles estão, né? Restaurante francês. E a Gwen chega, a Mary Jane se sente desconfortável porque a Mary Jane, ela começa a fazer um pouco do que o Peter fazia, né? Não no mesmo contexto, mas em algum ponto é parecido. Que ela não fala com o Peter, ela não quer estragar os grandes momentos que o Peter vai ter finalmente como Homem-Aranha, né, depois de viver uma vida horrível por causa disso, sabe? Em todos os momentos, quando ela quer falar sobre ela se priva disso, sabe? Pra ouvir o Peter falando dele, pra ver o mundo inteiro amando ele, mas ela não podendo nem falar um pouco dela, sabe? Isso acontece em vários momentos, rapaziada. Podem assistir os filmes e prestar atenção, entendeu? Isso acontece o tempo inteiro. E aí, quando ela vê a Gwen e quando finalmente ela pede a foto do beijo que ela deu no Homem-Aranha, é meio que a gota d'água pra Mary Jane. E o Peter, até é um erro da Mary Jane isso, não comunicar com o Peter, né, tudo que estava acontecendo, porque o Peter meio que não sabia, né, que ela estava se sentindo tão mal dentro desse relacionamento, né, mas meio que isso acontece, vamos ser sinceros, na vida real, você se contém às vezes de falar alguma coisa porque você não quer estragar o momento daquela pessoa, um momento feliz, um momento bom pra ela. Apesar de você querer falar alguma coisa, mas você prefere deixar a pessoa ter aquele momento de felicidade 100%, entendeu? E não estragar, e aí você evita de falar. E a Mary Jane fez exatamente isso, entendeu? E aí, antes de eu prosseguir, eu só queria contextualizar que o Peter, dá pra entender que ele trai ela, trai, mas o Peter, dentro do universo ali, o que fica bem claro é que ele meio que
beijou ela porque ele tava tão cheio de si, ele queria alegrar o povão, ele nem pensou na Mary Jane. É exatamente isso, entendeu? Ele não fez por maldade, traição por desejo sexual, qualquer coisa do tipo, entendeu? Ele fez meio que por isso, entendeu? Por estar envaidecido e achar que o público ia adorar, entendeu? Pra viralizar, né? Hoje em dia seria isso, né? Porque o filme é de uma época na qual a internet não era tão democratizada assim, né? Vamos falar. Enfim, então só deixando bem claro isso, tá? Que o Peter, ele faz isso e a gente pode passar um pano pro Peter, tá? Mas hoje é pra Mary Jane. Vamos voltar aqui. E basicamente, muita gente tem essa impressão de que a Mary Jane é uma namorada horrível, né? Uma pessoa horrível, porque a história nos é apresentada do ponto de vista do Peter, claro. A gente vai achar que sempre ele vai estar certo, né? Porque esse é o ponto de vista certo, segundo a visão do filme, né? Mas a Mary Jane, ela é quase uma protagonista junto com o Peter, sacou? E se você olhar os dois lados, você vai conseguir entender muito mais a personagem, sabe? O que significa aquilo tudo, entendeu? O relacionamento dos dois é uma coisa muito complexa, tem várias nuances, acontece várias coisas. Não é simplesmente, não, a Mary Jane é uma filha da puta, né? E o Peter lá perdeu a Úrsula, sendo... na moral, pra mim esse é o pior argumento de todos, sabe? Isso daí é a pessoa que viu alguém no Facebook, sei lá, no Instagram falando isso e aí repetiu, aí outras pessoas repetiram, porque não faz sentido nenhum, tá? Só porque a Úrsula demonstra ali que gosta dele e tal, o pessoal, não, você perde uma Úrsula em busca de uma Mary Jane. Assiste os filmes, pelo amor de Deus, e tem um mínimo de interpretação que vocês vão entender que vocês estão falando merda demais. Enfim, chegando aqui basicamente na conclusão, né? A gente precisa entender o seguinte, gente. A Mary Jane não é uma pessoa perfeita, embora seja uma personagem, do meu ponto de vista, muito boa, muito bem escrita, sabe? Mas todos os personagens têm erros muito gravíssimos, né? E é isso que faz essa trilogia ser tão impressionante, sabe? Porque você tem várias camadas de complexidade de vários temas ao mesmo tempo e tudo se conclui, apesar do terceiro filme, né, ser bem medíocre, né, bem abaixo da média, principalmente comparado aos outros dois, né? Na maior parte do tempo, a Mary Jane não sabe que o Homem-Aranha é Peter Parker, né? Você precisa entender isso. E quando ela descobre o relacionamento dos dois por parte do Peter, principalmente, vai de mal a pior, entendeu? Não justifica as escolhas horríveis que ela faz, mas pelo menos traz pra gente um contexto muito melhor. Então, chegando ao final do Defendendo Indefensável de hoje, a gente consegue concluir que a Mary Jane é indefensável. Mas é contextualizável, vai. Dá pra falar isso, né? E aí você vai ter que admitir que eu trouxe argumentos bons pra aqui, vai. E se você quiser refutar, fique à vontade na base dos comentários aí, demorou? Que eu vou estar vendo sim. E o relacionamento dos dois se trata basicamente de os dois apaixonados um pelo outro e tendo seus conflitos e complexidades, tentando viverem juntos, né? E é isso que torna... E apesar de tudo, o relacionamento dos dois sempre supera tudo. E é isso que torna tão incrível, né? Essa relação do Peter e da Mary Jane do Sam Raimi. Agora me fala, qual personagem você gostaria que eu defendesse aqui no Defendendo Indefensável? Tá certo? Como eu disse, terão pelo menos mais 2 episódios, certo? Que eu irei trazer aqui pra ver. Se vocês curtem, é um vídeo um pouco mais longo, né? Mas eu acho muito legal, sabe? Eu tenho até algumas ideias já de personagens, mas se vocês comentarem, quem sabe eu não escolho um de vocês. Não só personagens, né? Deixa eu ressaltar a mim mesmo aqui, né? Obras, sabe? Sei lá, jogos, alguma coisa que seja massivamente odiada, que seja passiva de análise, entendeu? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like para fortalecer e hype o vídeo, por favor. E se inscreve se não for inscrito, que isso vai me ajudar demais no rumo aos 10 mil inscritos. Tamo junto, falou, é nóis.